E aí, galera? Hoje a gente vai se aventurar num universo cheio de mistérios, mutações e coisas pra lá de esquisitas. O tema de hoje é quimeras. Mas esqueçam aquela criatura da mitologia grega com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Vamos viajar desde a Grécia Antiga até os laboratórios supertecnológicos de hoje em dia, desvendando os segredos dessas criaturas híbridas. Então, se preparem para abrir a cachola, porque o vídeo de hoje vai ser daqueles. Nossa primeira parada nessa viagem alucinante é na Grécia Antiga, terra do Sócrates, do Platão e de uns monstros de arrepiar. A quimera, na mitologia grega, era aquela mistura sinistra leão, cabra e serpente, tudo junto e misturado num bicho só. Essa figura aterrorizante habitava a Lícia e espalhava o terror por onde passava, soltando fogo pelas ventas e devorando tudo que encontrava pela frente. A lenda da quimera é como se fosse um pontapé inicial para entendermos a fixação que a gente tem por essas criaturas que misturam tudo. Saindo do mundo da mitologia e aterrissando aqui na realidade, a gente descobre que as quimeras não são só coisa da cabeça dos gregos, não. Na biologia, o termo quimera é usado para falar de organismos que possuem células com DNAs diferentes. Um exemplo clássico são os transplantes de órgãos. Quando alguém recebe um órgão, as células do doador passam a dividir o mesmo espaço que as células do receptor, formando uma espécie de quimera. O quimerismo também pode rolar naturalmente, tipo em algumas plantas e animais, e até mesmo em humanos, mas aí já é mais raro. E se eu te contar que você pode ser uma quimera e nem faz ideia? Parece coisa de filme de ficção científica, mas é verdade. O quimerismo em humanos, apesar de ser raro, existe e pode acontecer de várias maneiras. Uma delas é durante a gravidez de gêmeos, onde um dos embriões pode acabar absorvendo o outro, incorporando o DNA do irmãozinho. A pessoa então cresce com dois DNAs diferentes, como se fosse uma mistura de duas pessoas em uma só. Em outros casos, o quimerismo pode acontecer por causa de transfusões de sangue ou transplantes de medula óssea, quando as células do doador se misturam com as do receptor. Muitas vezes a pessoa nem desconfia que é uma quimera, porque os efeitos podem ser zero visíveis. Mas pode ficar tranquilo. O quimerismo humano geralmente é inofensivo e não causa grandes mudanças no corpo ou na saúde. No mundo das plantas, as quimeras também dão o ar da graça, mostrando que a genética é cheia de surpresas. Imagina só, você está passeando por um jardim e dá de cara com uma rosa que tem pétalas de duas cores diferentes. Que maneiro, né? Essas plantas especiais possuem células com informações genéticas diferentes, o que faz com que elas tenham características únicas e muitas vezes uma beleza de tirar o fôlego. É como se a natureza estivesse brincando de Lego com o DNA, criando combinações incríveis. Preparem-se para conhecer uns bichos que parecem ter saído direto de um filme de fantasia. No reino animal, as quimeras aparecem de formas incríveis, mostrando a variedade enorme da vida na Terra. Um exemplo famoso é o do gato quimera, que tem o pelo dividido em duas cores, como se fossem dois gatos que viraram um só. Essas gracinhas felinas conquistam todo mundo com a beleza única. Em alguns casos, ser quimera pode dar uma força na hora da evolução, tipo ter mais resistência a doenças ou conseguir se adaptar a diferentes ambientes. É a natureza mostrando a força da união, mesmo que seja uma união genética para lá de diferente. As quimeras sempre mexeram com a imaginação da galera e nada mais natural do que elas serem personagens de histórias fantásticas em livros e filmes, né? Seja para dar aquele medinho ou para deixar todo mundo de boca aberta, essas criaturas continuam nos levando para mundos imaginários e alimentando a nossa paixão pelo que a gente ainda não conhece.
Se preparem para entrar no mundo da ciência de ponta, onde a realidade se mistura com a ficção científica. A clonagem, técnica que permite criar cópias genéticas idênticas de um organismo, também tem a ver com o mundo das quimeras. Em alguns casos, a clonagem pode gerar embriões quiméricos formados por células com DNAs diferentes. Essa técnica, apesar de gerar bastante discussão, tem um potencial enorme para a pesquisa médica. Mas é claro que, como toda tecnologia poderosa, a clonagem exige responsabilidade e cuidado para evitar que a gente cometa erros graves. E se eu te disser que as quimeras podem ser a solução para o problema da rejeição em transplantes de órgãos? Parece coisa de outro mundo, mas a ciência está cada vez mais perto de tornar esse sonho realidade. Com a ajuda das quimeras, os cientistas estão buscando criar órgãos personalizados em laboratório usando as células do próprio paciente. Essa técnica inovadora basicamente engana o sistema imunológico, evitando que o corpo rejeite o novo órgão. É como se a gente criasse um clone do órgão original, mas sem precisar clonar um ser humano inteiro. Incrível, né? Criar quimeras em laboratório, modificar o DNA, brincar de Deus. Conforme a ciência avança no campo da genética, surgem várias questões éticas que exigem um debate amplo e responsável. Até que ponto podemos mexer com a natureza e manipular a vida? A ética precisa ser sempre a nossa bússola, guiando o desenvolvimento científico e garantindo que as novas descobertas sejam usadas para o bem de todos. E se a gente pudesse regenerar tecidos e órgãos que não funcionam direito, como num passe de mágica? Essa é a promessa da medicina regenerativa, né? Um campo da ciência que busca desenvolver tratamentos inovadores para doenças que até agora não tinham cura. Os cientistas estão estudando as células tronco quiméricas para regenerar tecidos e órgãos, abrindo um leque de possibilidades para tratar doenças do coração, doenças que afetam o cérebro e até mesmo o câncer. Nosso sistema imunológico é como se fosse um exército poderoso que nos protege de invasores indesejados, como vírus e bactérias. Mas como será que ele funciona? Como ele sabe o que faz parte do nosso corpo e o que é estranho? As quimeras podem ajudar a desvendar esses mistérios. Ao estudar o sistema imunológico de animais quiméricos, os cientistas conseguem entender melhor como as células de defesa reconhecem e atacam as células intrusas, sem agredir as células do próprio corpo. Preparem-se para uma viagem no tempo, rumo ao comecinho da vida na Terra. As quimeras, além de ajudarem a gente a entender o presente, também podem dar pistas importantes sobre a evolução das espécies. Ao analisar o DNA de organismos quiméricos, os cientistas conseguem identificar genes e características que foram passadas de geração em geração, traçando um mapa da história evolutiva da vida no nosso planeta. A biotecnologia, área da ciência que usa organismos vivos para criar produtos e tecnologias, está sempre evoluindo, e as quimeras têm um papel fundamental nessa história. As quimeras são usadas em pesquisas para desenvolver novos remédios, produzir biocombustíveis, criar plantas mais resistentes a pragas e até mesmo limpar o meio ambiente. As quimeras, com suas formas diferentes e essa mistura toda, sempre inspiraram artistas ao longo da história, servindo de base para obras de arte que atravessam gerações. As quimeras na arte são como um reflexo da nossa própria natureza, que é complexa e cheia de contradições. Um lembrete de que a beleza pode estar nos lugares mais inesperados, desafiando o que a gente considera bonito ou feio. Ninguém sabe o que o futuro nos reserva, mas uma coisa é certa: as quimeras vão continuar nos fascinando e desafiando a nossa forma de entender a vida, a ciência e os limites da nossa própria espécie. Será que um dia a gente vai conseguir criar órgãos humanos em animais quiméricos, salvando milhões de vidas? As quimeras nos fazem pensar sobre o futuro da humanidade e questionar
o que significa ser humano em um mundo cada vez mais moldado pela ciência e pela tecnologia. E aí, pessoal, curtiram conhecer o mundo misterioso das quimeras? Se você gostou dessa viagem alucinante pelo mundo da ciência, da mitologia e da cultura pop, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. No próximo vídeo, a gente vai explorar outro tema incrível e cheio de mistérios. Então fiquem ligados, porque a aventura pelo mundo do conhecimento não termina por aqui.